Alerta aqui. Pessoal, então agora sim, né, estamos iniciando aí a nossa turma especial de algoritmos. O slide aqui eu vou utilizar o que a gente trabalhou ano passado, então vou deixar o nome do professor Aislan, porque muitos dos slides foi ele que construiu, embora só eu, o professor Rafael, vou trabalhar aqui. Eu acabei atualizando algumas coisas, né, para se adaptar a esse ritmo que a gente vai ter das aulas condensadas, né, trabalhando um pouco mais intenso do que o ano passado. Então essa turma aqui é para aqueles alunos que reprovaram por conceito e por frequência. Então vocês devem fazer essa disciplina regular comigo, tem que participar das atividades para contar a frequência, tem que fazer as avaliações, tudo certinho, tem que participar das aulas. Ah, eu não consigo participar da aula online ao vivo. Beleza, depois você vai lá, assiste a gravação em outro momento, mas tente aproveitar bastante esse momento. Agora, se você reprovou somente por conceito, então a turma correta é a turma com o professor Aislan. Tem lá no Moodle, lá, é aquela disciplina de 1 hora aula. E o professor Aislan, acredito que também vai utilizar essa 1 hora aula com vocês. Então, para iniciar aqui, né, deixei 2 links. O link, esse ano agora, o Instituto padronizou, então a gente vai trabalhar com o Moodle, que é o AVA, né, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, .ifpr.edu.br, então todo o IFPR de Paranavaí, eu acho que do Paraná, na verdade, vai utilizar ele. Então, quem não tem o cadastro aí, acho que a maioria de vocês já tem, né, a gente vai utilizar isso daí. E esse segundo link é o link diretamente da disciplina de DP. Então, esses slides que vocês estão vendo aí ao final da aula, eu vou colocar lá no Moodle. Se vocês não têm o link, acho que a maioria de vocês tem, né? Pois eu posto o link para vocês aqui no grupo. Opa, beleza? Ô, Então, Rafael, eu acho que oi, eu me inscrevi no curso do Aislan, final 4466 do deixa eu ver. DP. Eu acho que tem aqui dos dois, inclusive tem mais casos aí, vocês estão vendo na tela. Tem Sim, mais sim. casos. Aí fica como suspense ativa e depois, quando a gente receber da secretaria a turma certinho, os alunos que estão em uma turma ou em outra, aí a gente remove aqui e deixa só naquela. Na verdade, é tudo junto aqui, né? É mais pra gente separar e saber quem participa de uma ou de outra. Beleza? Uhum. Mas não tem problema não. Depois a gente separa daqui conforme a lista de presença. Tá, beleza. Voltar. Então os links, eu vou colocar o link aqui no chat, caso alguém aí não tem o link, esse aí. Ah, o André colou aí. Obrigado, André. Então vamos lá. Vou voltar aqui para. Então, né, o nome da disciplina como a gente tem é algoritmos. Aí tem aquela perguntinha, né, que a gente sempre trabalha e faz, né? O que que é um algoritmo? O que que é um algoritmo aí para vocês? Não precisa ser aquela definição decorada, não. O que que é um algoritmo? Algoritmo é uma disciplina que serve para reprovar os alunos. Certo ou errado? Errado. O que que é um algoritmo aí para vocês? É uma informação, um dado. Uma informação, um dado? É um pouco mais que isso. Uma informação, um dado, por exemplo, 10. 10 é um dado. 10 é um algoritmo? Instrução A, de a revelação. Gabriele comentou ali, é uma instrução para realizar uma ação. Ó, agora já melhorou. Então, o algoritmo, ele é como se fosse mais do que uma instrução. Na verdade, são várias instruções, são vários guias, códigos que servem para fazer alguma coisa. Por exemplo, quando você acessa lá a página do Facebook, faz o login, tem um algoritmo lá que vai captar seu usuário, sua senha, vai consultar no banco de dados se existe ou não, e vai verificar e vai te redirecionar para a página. Então, é um algoritmo que faz isso. Isso, igual a Gabriela comentou, um conjunto de instruções. Isso, porque são várias instruções. Ah, eu tenho um algoritmo que é só um print, só mostra uma mensagem. Beleza, é um algoritmo. Mas para a gente generalizar um pouquinho mais essa definição, a gente pode dizer que daí é um conjunto de instruções. Então, eu vou disponibilizar para vocês também. O ano passado, eu e o professor Aislan, durante o APNP e o RDE, a gente montou uma apostila. Então, a cada módulo, a gente colocava um conteúdo, daí a gente compilou tudo isso e vai mandar para vocês. Então, isso aqui eu peguei lá da nossa apostila. Então, o algoritmo se refere
há uma descrição das etapas que devem ser executadas para se resolver um determinado problema. Ou seja, consiste em uma sequência ordenada e finita de ações que deverão ser executadas. Ou seja, você faz um algoritmo e você tem um número finito lá, tem 5 linhas, 10 linhas, então você tem um início, um meio e um fim. E esse código, né, essas instruções que ficam lá, isso é importante saber, elas têm uma sequência ordenada. Você não pode sair colocando um monte de print, de input, de if, de else aleatório lá que o programa não funciona. Cada linha, ou seja, cada instrução, ela deve obedecer uma ordem, uma sequência correta para que você chegue no fim desejado. Então, por exemplo, não tem como eu mostrar lá o valor que o usuário digitou se eu nem pedir para o usuário digitar um valor. Então é importante você, sempre que for construir um algoritmo, você parar, raciocinar, ver o que que precisa, quais dados você precisa captar, quais dados você precisa calcular ou computar e quais dados você precisa mostrar para o usuário. Então tem que tomar bastante atenção e cuidado com isso daí. Geralmente no enunciado fica bem descrito e daí isso é o que a gente vai trabalhar em cima dessa turma também. A gente vai tentar pegar o enunciado, ver o que que precisa, entender o que que eu tenho que fazer primeiro e não só sair colocando código lá aleatório para ver o que que acontece. Um exemplo de algoritmo, até comentei ali, né? Quando você entra no Facebook, faz o login, você preenche lá seu usuário e a senha. O que que o Facebook, o servidor, faz? Ele recebe seu usuário, ele recebe sua senha, ele monta lá um SQL, por exemplo, vai no banco de dados, verifica se esse usuário que você digitou essa senha, se existe um registro. Se existe um registro, ele te mostra lá a página inicial, se não, ele te mostra a mensagem de erro, dizendo que o usuário e a senha não são compatíveis ou não existem. Então, isso é um exemplo de algoritmo. Tem aquele exemplo bem clássico, né, que a gente até fez na aula ano passado, a gente começou com as aulas, né? Para trocar um pneu, lembra? Quem lembra? Quem estava na aula lá para trocar o pneu? E daí a gente deixou até as equipes se organizarem e cada um deu criou um algoritmo diferente. Então isso acontece também na programação. Sempre que a gente tem um problema, não existe um único jeito de resolver. Cada um tem um ponto de vista, cada um vai usar lá um conjunto de códigos, o outro vai pensar de outra forma, o outro vai usar dois ifs, o outro vai usar um if e um else. Então existem várias formas, não existe uma única solução para isso. Por isso que a gente fala que a disciplina de algoritmos não adianta você chegar um dia, 2 antes da prova e olhar lá o exemplo e já achar que entendeu. Você precisa entender como funciona, porque os exemplos são diferentes, a resolução é diferente, os exercícios são diferentes. Então, para cada exercício, você tem mais de uma solução. Então, não é aquele decoreba que a gente tem. Na programação de sistemas computacionais, os algoritmos são descritos por meio de instruções ou comandos em uma linguagem de programação. Então, por exemplo, se eu criasse um algoritmo para vocês para trocar um pneu, a gente faz em português ali mesmo. Mas como a gente vai utilizar o computador e a gente quer passar instruções para esse computador, como que a gente se comunica com o computador? Por meio de uma linguagem de programação. Se você vai para os Estados Unidos, como que você se comunica lá? Você usa o inglês, você usa uma linguagem que é padrão de lá, que é o inglês. Se você vai para a China, aí você vai usar o chinês. Se você vai para a Rússia, então, para cada país que você vai utilizar uma linguagem própria. E aqui na programação e nos sistemas computacionais, né, quando a gente utiliza um computador, é a mesma coisa. Para você passar essas instruções aí para o computador, você precisa de uma linguagem de programação. Ah, qual linguagem de programação que o meu computador usa? Aí depende. Você pode escolher a linguagem que você pretende, instala lá os programas certinho, aí o computador passa a reconhecer aquelas instruções. Seria como se você fosse fazer um curso de inglês lá e em 5 minutos você aprendesse tudo. Olha que maravilha, né? Ah, quero igual o Matrix. Quem assistiu o Matrix aí, o 1? Lembra lá do Neo, quando ele começa a receber as instruções lá e aprende na hora. Então, o computador é assim. O computador nunca viu Python. Você vai lá, baixa o programinha, instala, pronto. O computador já reconhece o Python. Então, a gente utiliza uma linguagem de programação para poder passar instruções para o computador. Quais outras linguagens de programação vocês já tiveram contato, além do Python? Quem já viu alguma outra linguagem? Pode abrir o microfone, Jefferson, pode falar aí. Oi, não ouvimos.
Opa, agora sim. Santiago já viu mais, já viu PHP, já viu JavaScript, Ruby já viu. Acho que eu vi uma vez também antes do Python. Não gostei muito não e no fim depois eu parti para o Python e é bem semelhante. Então existem diversas linguagens de programação. Aqui em engenharia de software vocês vão ter contato provavelmente com Java, vocês vão ter contato lá com C, vocês têm contato com Python, depois vocês vão ver lá JavaScript. Então vocês vão ver várias linguagens de programação. E o que que a maioria delas tem em Ô, comum? professor, Oi, aqui na matéria a gente vai utilizar o Python, né? aqui a gente vai utilizar o Python nessa disciplina. Então, o que que essas linguagens de programação têm em comum? Ou seja, o que que a gente quer ensinar aqui em algoritmos? Aqui a gente não quer ensinar você a programar em Python. Aqui a gente quer ensinar você como criar um if, como criar um else, como criar um laço de repetição, porque depois que você sai do Python e vai para o Java, você sabe como funciona. Você só vai ter que ver lá quais são os códigos que você vai colocar. Por exemplo, se você escreve uma frase em português e quando você vai passar essa frase para o inglês, você escreve de outra forma, mas o real significado dela é o mesmo. Em algoritmos, a gente trabalha dessa forma. A gente passa para vocês o Python, vocês vão entender como funciona o if, como funciona o else, laço de repetição, o que que é uma função, um vetor, uma matriz. E depois, quando vocês passarem a utilizar outra linguagem de programação, vocês vão saber, vocês vão entender. Ah, o código é tudo diferente, agora eu tenho que colocar ponto e vírgula, tudo bem, mas você sabe como funciona. E isso é que é o importante. Porque tecnologia muda. Quando eu aprendi em C. O pessoal não aprendia em Pascal. Outro pessoal lá na UTF em Campo Mourão aprendia em Python. E daqui 10 anos, daqui 15 anos, será que essas linguagens aí vão ser as mesmas ou vão existir outras? Não sei se vocês já repararam, mas sempre tem outras linguagens surgindo. Surge o React para celular, depois surge um outro framework numa outra linguagem, surge lá a linguagem do Go, lá do Google. Então, de tempos em tempos, a gente tem uma linguagem. E se você entende a lógica de programação, você vai pegar aquela linguagem, ver quais são as particularidades, ou seja, as palavras que você tem que usar para ela, e daí você consegue programar. Beleza? Por que que a gente utiliza o Python? Porque o Python, de uma maneira geral, ele é mais simples para algumas coisas. Então a gente quer trabalhar essa parte a lógica. A gente quer dar um problema para vocês, quer que vocês leiam, que entenda quais dados vocês têm que capturar, como vocês vão processar esses dados, o que que tem que calcular, se if, se else, se for, e o que que precisa mostrar para o usuário. É isso que a gente quer trabalhar e fixar bem com vocês. Isso aqui. Para essa disciplina, para essa turma, a gente vai utilizar a linguagem de programação Python na versão 3. Se vocês pesquisarem pelo Python aí, existe também a versão 2 e ela era mantida e também era atualizada até recentemente. Eu acho que é agora que eles descontinuaram ela. E do Python 2 para o Python 3 tem algumas diferenças. Então, assim como o português não recebeu algumas modificações recentemente, mudou lá acento, hífen. Então, o Python 2 para o Python 3 foi a mesma coisa. Eles mudaram um monte de palavras lá que eu usava de um jeito, agora usa de outro. Então, quando você for instalar o Python, é importante você ter esse cuidado de usar a versão 3. Aí, como sugestão, eu coloquei ali a 3.7 ou a 3.8, que são, acho que, as versões que a gente tem lá no campus instalado. Porque eu acho que tem a 3.9 alguma coisa, e só que eu não vi as diferenças, né? Entre uma versão e outra também tem diferenças, né? Provavelmente porque a gente vai usar algoritmos, não vai mudar nada. Só que sempre que uma linguagem tem uma atualização, ela tem. Às vezes eles acabam descontinuando alguns comandos, criam comandos novos. Então, basicamente, essa atualização, essas versões, acontece isso, que a própria linguagem ela está em evolução, ela está tendo novas funções para utilizar, ou melhoraram algumas coisas, e isso é normal aí com linguagem de programação. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Essa primeira aula aqui é mais assim, né? Fazer um levantamento, ajudar vocês aí a prepararem o ambiente de vocês, deixar tudo ok, e daí mais para frente a gente vai ser só com a mão na massa. Então, a preparação do ambiente. O que que a gente vai precisar fazer ou utilizar para essa disciplina? A gente vai precisar do Python 3. Eu coloquei um link aí, ó, direto do Python, mas se você for lá no Google colocar Python 3
já vai sair lá no site do Python. E coloquei também um link aí do YouTube, que acho que eu gravei o ano passado, o áudio acho que ainda nem tá tão bom. Hoje eu já uso um microfone melhorzinho, que é esse aqui, ó. E na época eu acho que eu usava esse, apesar desse estar aqui na boca, ele é bem ruinzinho. E daí eu acho que esses primeiros vídeos eu ainda gravava com esse, hoje eu passo a gravar com esse. Mas tem lá o passo a passo, porque tem algumas particularidades lá do Python na hora de instalar. Tem um negócio chamado pip. Vou colocar aqui no chat, chama pip. O que é esse pip? Ele é tipo um instalador de pacotes do Python. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com inteligência artificial. Aí tem algumas bibliotecas lá de inteligência artificial. Você não precisa ir lá baixar, instalar. Você usa esse pip para instalar esses pacotes. Eu quero instalar lá. Lembra que a gente utilizou lá a biblioteca Math, que fazia alguns cálculos, tinha algumas coisas? Então, eu quero usar uma outra biblioteca que serve para, por exemplo, tem uma que chama Hash ID. Ele pega qualquer texto e transforma num ID. Então você consegue instalar ele através desse pip. Então esse pip é tipo um instalador de pacotes em Python. Seria mais ou menos a tradução dele. E ali eu coloco em detalhes isso daí. E outra coisa que é importante na hora de instalar é tomar cuidado com uma opção que tem lá para marcar, que são as variáveis de ambiente. O que são essas variáveis de ambiente? Se você não colocar ela, quando você abre lá o CMD lá, né, o terminal, você não consegue colocar lá Python e colocar o nome do arquivo. Ele não vai existir lá a palavra Python, então tem que tomar esses cuidados. Eu já respondo aí, Marcelo. E o ambiente de desenvolvimento integrado, que é o IDE, a gente lá no instituto, a gente tinha o visual. Só que quando eu trabalhei no mestrado, eu usei bastante esse Spider. E antes de surgir o visual, o Marcelo até comentou ali do PyCharm, né? Eu utilizei bastante o PyCharm. Também a ideia não importa. Eu quero usar o Sublime Text, o Notepad++, tudo bem, não tem problema. Você pode utilizar aquele que você acha mais confortável. O que eu acho do PyCharm? O PyCharm, eu utilizei um tempo a versão dele, eu acho que como eu tinha o e-mail do instituto, eu conseguia pegar a versão mais completa dele. Só para o Python ele é legal. Só que eu utilizava o Python para web, para utilizar alguns projetos. Aí eu utilizava lá o JavaScript, CSS e outras linguagens. E daí a versão Community, que eu não sei nem se é esse nome que usa hoje, ele não entendia essas linguagens. Ele usava só o Python. Então daí eu acabei abandonando ele e partindo para o visual. Mas se você gosta do PyCharm, pode utilizar ele normalmente. O mais simples e fácil aí de utilizar é o visual, que aqui também tem um vídeo, não sei se meu mouse aparece na tela de vocês, mas também tem um vídeo do YouTube mostrando certinho como instalar o visual, deixar ele em português, instalar o Python nele, porque o visual, ele é uma IDE, ou seja, ele é um programa, não é exclusivo de linguagem nenhuma. Você quer usar o Python, PHP, o Java, é só você ir lá instalar um plugin nele, e daí você consegue personalizar. Por isso que ele é legal, porque além dele reconhecer todas as linguagens, você consegue colocar alguns plugins, por exemplo, que vão fazer você economizar na hora de digitar código. Por exemplo, eu uso lá o JavaScript para a parte web. E daí tem alguns comandos que são longos de ficar digitando. E tem um plugin lá que você coloca assim, tipo, você coloca 3 letras, né? E ele já sugere uma sequência lá de um monte de comandos. E você dá um enter, ele já coloca tudo na tela, os comandos pronto lá, 5, 6, 7 linhas de código. Então acaba sendo produtivo. Esse Spider, ele é legal, mas ele não é produtivo em termos de, se você for pensar assim, não, vou participar de um projeto, vou desenvolver um negócio, daí já não é legal. O Spider, eu acho ele legal porque ele tem uma janelinha, eu já vou mostrar para vocês, no canto, e ele fica mostrando lá as variáveis do seu programa. Então, por exemplo, eu quero ver quanto que está armazenado naquela variável. Tem uma tabela com todas as variáveis que o programa criou e quais são os valores que tem em cada uma delas. Isso eu acho legal. E outra coisa do Spider, não sei se o visual tem também, que eu nunca pesquisei, é que o Spider você consegue rodar o seu programa linha a linha. Então, por exemplo, você está rodando o programa, quando você manda rodar, ele roda tudo. Às vezes você quer rodar só, sabe quando a gente vai fazer lista de exercício? Vocês criam um arquivo lá e vai colocando um monte de exercício. Aí você quer rodar só um exercício que está lá no meio. O que a gente faz? A gente coloca as aspas lá, né, com comentário, deixa tudo como comentário, só aquele código para rodar.
No Spider você consegue selecionar, por exemplo, 4, 5 linhas e ele executa só aquelas linhas. Então você não precisa ficar comentando tudo. Tem outras coisas legais aí. O André comentou ali, o Python na versão 3.9.5, ó. Eu nem usei a 3.9 ainda. Acho que a última versão que eu estudei um pouquinho mais foi a 3.7. Depois a 0.8 e a 0.9 eu nem vi lá o que tem de novidade. O André perguntou, no Visual Studio Code não tem essa opção que você falou? Qual opção, André? Essa do Spider, que você comentou que tinha essa opção de você olhar as tabelas que tem os... Então, eu nunca nem pesquisei, porque como eu tenho o Spider instalado, ó, esse é o Spider, ó. Aí tá vendo aqui, ó, tem explorador de variáveis. Aqui ele mostra toda a variável, o tipo dela e o valor que tem armazenado. E você roda o programa aqui. Só que o Spider, ele é um pouquinho mais chato para instalar. Não é só baixar e instalar igual o Visual. Eu acho que você tem que instalar ele pelo pip. Então você tem que, deixa eu voltar aqui. Então você tem que seguir o vídeo aqui certinho, instalar o pip, daí eu acho que você tem que colocar pip install Spider, porque daí ele usa um monte de bibliotecas e um monte de pacotes lá, e eu acho que a instalação daí é por comando. Entendi. Eu tenho Beleza? aqui, eu tenho o Visual Studio Code, mas esse... Legal esse que você me mostrou, o Spider também. Talvez até tenha algum plugin, porque o legal do visual é isso daí, você Dá pra personalizar, né? você personaliza tudo. Eu nunca pesquisei, depois a gente pode até dar uma olhada se tem alguma coisa ou não. Beleza? Mas a ideia é qual que é a melhor? A melhor é aquela que você se adapta e consegue entender e utilizar ela e deixar do seu jeito. Então essa é a melhor. Para aula de algoritmos, eu acho o Spider melhor que o visual, por esse motivo. Agora, para produção, estou trabalhando nos meus projetos lá de Python, aí eu prefiro o visual, porque daí o Spider é bem mais limitado. A galera, o ano passado a gente até passou o visual, né? Quem tem o visual instalado funcionando, beleza, Rovan, não tem problema nenhum não. Pode seguir por eles. Então, a gente vai dar uma pincelada aí no inicial, deixar tudo funcionando, e depois eu vou deixar aí como tarefa para vocês, deixar tudo funcionando, rodando bonitinho para amanhã. Então, quem ainda não tem o visual instalado, ou se você não tem o computador e você vai usar o celular, tem alguns aplicativos lá na loja de aplicativos que você consegue digitar o Python e rodar. É mais difícil porque daí você fica no celular. Eu mesmo não gosto de ficar digitando assim, né? Eu prefiro o computador, na tela e tudo. Mas se você não tem outra solução, você consegue ir quebrando um galho lá pelo próprio celular também. Como aqui a gente está com aula, essas aulas vão ser mais rápidas aí, né, de terça e quarta, e tem uma carga horária para cumprir sem ser ao vivo assim, vocês vão ter a possibilidade, né, e podem estudar em outro horário. Então, não consegui assistir a aula hoje ao vivo. Entra amanhã lá, ou no horário que você tem um computador disponível, ou no final de semana, assiste a aula lá mesmo. Eu acho que quando você coloca no YouTube dá até para acelerar um pouquinho, né, a aula, para quem tem pessoas que não têm paciência de ouvir no velocidade do 1, coloca lá no 1,5, né, para ir mais rápido. Mas aí vocês vão ter esse tempo de estudo. E as atividades não vão ser igual no presencial, que é, você vai fazer a prova, você sentou ali, tem 2 horas, acabou. Aqui vocês vão ter um prazo maior, então vocês conseguem se planejar aí para aproveitar melhor. Beleza, então, das versões da IDE que vocês vão usar, isso aí fica a critério de cada um, podem utilizar qualquer um. Bom, criando o primeiro arquivo. Para começar, a gente vai falar um pouquinho de extensões. O que é extensão de um arquivo? Por exemplo, um arquivo lá que é arquivo 1.mp3. O que é esse arquivo? Seria o formato dele. A extensão seria o formato do arquivo. Isso, essa extensão, né, é o formato do arquivo. O que é um arquivo que termina arquivo.mp3? O que é esse arquivo? Arquivo de música. É um áudio. A gente sabe que o MP3 é uma música. Como que você sabe? A gente viu ali, antigamente baixava, via, né? A gente sabe que é música. Arquivo.doc. Documento. É um arquivo de documento. Provavelmente você vai abrir ou no Word ou lá no Office, lá no LibreOffice ou algum outro. Então, cada arquivo tem uma extensão. Para que serve essa extensão? Ela serve para dizer lá para o Windows ou para o Linux ou para o sistema operacional que você usa que tipo de instruções vão ter ali. Se é um MP3,
quando você abre e toca a música, você não vai ver necessariamente um código lá, igual você vê em Python, mas tem as instruções lá do formato ou do tipo lá MP3, que eu não sei como que quando o Windows vai ler essas instruções, ele entende, ele consegue tocar uma música. Quando você tem o arquivo .doc, se alguém já tentou abrir um arquivo doc lá com um bloco de notas? Já viram que fica um monte de código doido lá, uns quadradinhos, tem alguns caracteres lá, alguns códigos que o bloco de notas não reconhece. Mas aquilo é um conjunto de instruções lá, que quando o Windows abre esse arquivo, como ele consegue entender essa extensão .doc, se você tem um programa adequado instalado, ele vai reconhecer certinho. A mesma coisa com arquivos em Python. Todo arquivo em Python, a gente coloca a extensão .py. Por exemplo, aula01.py ou teste.py. Então, todo arquivo em Python a gente tem que colocar essa extensão .py. Por quê? Porque se você instalou o Python corretamente, na hora que você vai rodar esse arquivo, né, se você clicar, geralmente ele trabalha como um editor de texto. Mas na hora que você manda executar esse arquivo, o sistema operacional vai olhar lá que é py, aí ele vai saber, falou, opa, esse aqui é o Python, o usuário instalou o Python aqui. E daí ele vai pegar essas instruções e vai jogar lá para o Python interpretar elas. Então, por isso que você tem que ter aí tudo instalado. É a mesma coisa, se você tenta abrir um arquivo .doc e você não tem o Word instalado, ele vai tentar abrir lá com um editor de texto, alguma outra coisa, mas não vai ser a mesma coisa. Você não vai ter o mesmo resultado. Então, vamos fazer o seguinte, ó, como que eu começo aí, né, a criar, o que a gente vai precisar fazer para começar a trabalhar com algoritmos? Então, eu vou pegar o visual aqui, vou criar um arquivo, por exemplo, chamado aula01.py e vou colocar esse código do print aqui, ó, olá mundo. Então, vamos lá para o visual. Deixa eu achar aqui que eu estou com tela que não acaba mais. Aqui, ó, visual. Vocês preferem aí, para vocês estão acompanhando, eu não faço ideia, né? Ele branco, deixa eu ocultar esse negócio aqui. Ou ele no escuro, o que que fica melhor aí? Deixa eu colocar aqui escuro. Qual dos dois é melhor para visualizar? Escuro é melhor? Beleza, vou deixar escuro. Eu também prefiro o escuro. Então, uma vez que vocês abrem, utilizam aí o visual ou outros programas, a maioria deles tem uma opção legal. No meu caso, o meu está em português já. Se você não tem, tem a opção aqui de extensões. Aí tem uma extensão que chama português, ó, chama português, na verdade, né? É só instalar ela, que essa aqui é o Português Brasil. Aí ela vai deixar o visual, você tem que reiniciar, ela vai deixar em português. Tem uma opção legal do visual que é essa daqui, ó. Você pode criar um novo arquivo, pode abrir um arquivo existente, você pode abrir uma pasta. Por que que essa opção é legal? Porque daí você pode pegar todo o código lá de algoritmos e deixar tudo numa pasta. E daí quando você vem nessa opção abrir pasta, você consegue, por exemplo, deixa eu pegar um projeto aqui, ó. Por exemplo, ó, tem esse aqui, ó. Esse aqui é um projeto que tem um monte de arquivos. Então, quando eu seleciono aqui, é legal que o visual já vai listar todos os arquivos aqui para mim, ó. Todos os diretórios, subdiretórios, arquivos. Daí você simplesmente vir aqui e utilizar todos eles. Então, essa é uma opção legal. Você pode deixar o código todo junto. O código todo junto. Então, eu vou abrir aqui, como eu não tenho nada criado. Depois eu vou ver se eu jogo esse código no Git, se for necessário, né? Eu vou abrir a pasta de downloads, vou abrir uma pasta qualquer aqui, que é a pasta que tem o material. Aí a gente vai ver que tem todos os slides aqui, ó. E eu vou criar um arquivo novo, Reparem que aqui, ó, eu tenho o nome do meu diretório, ó, que é material de algoritmos, e eu tenho um arquivo sem extensão, que é esse aqui, ó, untitled, que seria um arquivo sem título. Então eu vou salvar esse arquivo, porque ele não tem título, não tem nome, não tem nada. Vou dar um Ctrl S aqui, né? Ou você vem aqui em arquivo, salvar. Ele vai pedir onde você quer salvar esse arquivo. Então eu vou colocar lá dentro de downloads, vou colocar dentro de material aqui, de algoritmos. E vou chamar esse arquivo de aula 01. Como o visual, ele entende vários tipos de arquivo, ele não é exclusivo do Python, do TXT ou alguma coisa assim. Quando você coloca o nome, é muito importante e na verdade é fundamental que você selecione qual que é o tipo desse arquivo. Por quê? Porque olha o tanto de extensão que o visual reconhece. Ó. Ele reconhece HTML, CSS, JavaScript, PHP, Java, Ruby, PowerShell, Python, R, que é uma outra linguagem, Objective-C, Lua, olha o tanto de linguagem que ele reconhece.
Então, se você cria um arquivo lá, aula1.py.txt, qual que é o verdadeiro esse arquivo? Qual é a verdadeira extensão dele? Se você criar lá aula1.txt, perdão, .py.txt, ó, esse arquivo aqui, ó, vou colocar aí, .py.txt. Que arquivo que é esse daí? Ele é um arquivo em Python? Não, o André falou não, né? Ele é o que tipo de Arquivo de arquivo? Ele texto. é um arquivo de texto. Por que eu sei que ele é um arquivo de texto? Eu coloquei o .py, porque na verdade para o Windows vale a última coisa que você colocou, que é o .txt. Então, se eu colocar aqui .py, só que aqui em tipo eu deixo selecionado o txt, ele vai colocar o .txt. Então é importante que você venha aqui e informe para ele, ó, esse é um arquivo em Python. Existem outras extensões do Python aqui também, tá vendo? Isso é referente à hora que você está executando, a hora que ele vai compilar e outras coisas que não vem ao caso aqui. O importante é que ele já colocou o .py ali para gente. Vou salvar esse arquivo. Quando você salva esse arquivo, vou dar um zoom aqui. Aí eu pedi lá no slide, né? Ó, coloca o print olá mundo. Então vamos colocar lá print olá mundo. Deixa eu só ver um outro esquema aqui de escuro mais. Ah, isso. O escuro mais, ele deixa o print, as funções, ele coloca de uma cor diferenciada. Por que é legal utilizar uma IDE? Por esse motivo aqui, ó. Quando você utiliza uma IDE, ele vai deixar o seu código colorido, ele já vai arrumar o seu código automaticamente. Tem uma série de funcionalidades aí que ajuda muito a nossa vida quando a gente está programando. Para quem utiliza o visual, uma coisa legal dele, que eu gosto bastante, é: ah, professor, você falou desse tal de pip aí, né? Eu instalei a versão 3.7 aqui no meu computador. É possível ter outras versões do Python instalado na máquina? É possível. Você consegue aí ter várias versões do Python instalado. Python 2, Python 3, você consegue ter várias delas. E esse negócio do pip a gente não vai utilizar aí, mas tem um negócio que é muito útil que chama ambiente virtual. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto A. Esse projeto A usa inteligência artificial, aquele monte de coisa, eu uso um monte de bibliotecas instaladas naquela versão X específica. Só que daí passaram ali 6 meses, você precisa fazer um outro projeto que daí utiliza, não utiliza inteligência artificial, utiliza lá o Python para web, utiliza lá o Django, utiliza outros frameworks. E sem querer você vai e atualiza todas aquelas versões do que você tinha antigamente. Isso daí, quando você atualiza a versão de algum pacote, é muito perigoso. Lembra que eu falei? A cada versão de um novo pacote, de uma nova linguagem de programação, eles criam novas funções, novos códigos, eles cancelam códigos que tinha lá. Então existe um negócio chamado ambiente virtual, ou virtual env, que daí é como se você criasse uma bolha e instalasse todos aqueles aplicativos, aquelas coisas, aquelas versões nessa bolha. E daí quando você cria um outro ambiente virtual, ele tem uma outra bolha. Você instala tudo essas versões específicas lá. E daí quando você vai rodar o seu projeto, tá vendo que o meu tem um monte de opção, o de vocês não vai ter esse monte de opção aqui, ó. Tá vendo que aqui embaixo, quando você cria um arquivo em Python, e você repara nessa barra azul aqui embaixo no canto esquerdo, ó, tem aqui ó, a versão do Python. Se você clica aqui, ele vai buscar todas as versões que você tem do Python. E tá vendo que ele tem um monte de coisa aqui chamada esse virtual env, ó, porque daí aqui eu tenho essas bolhas, vamos dizer assim, com versões específicas. Então você consegue escolher, ó, esse é o meu projeto quando eu estava mexendo com coisas do doutorado, então eu usava esse ambiente. Esse Django 3 é quando eu vou trabalhar com web no Django 3. Esse outro Django era na versão 2 ainda, não era na versão 3. Tem projeto rodando na versão 2, então eu preciso executar com esse daqui. Então você consegue escolher. Então, por padrão, na verdade eu só quis mostrar, né, coisas, recursos do visual. Por padrão, você vai criar um arquivo. Existem várias formas, né? Vou mostrar uma delas, que é vir aqui, ó, no terminal, novo terminal. Você vai abrir um terminal, ou tem a opção executar aqui também. Eu prefiro vir aqui pelo terminal. E daí ele vai abrir aqui embaixo, ó, eu só não consigo aumentar a fonte aqui do terminal. Ele já vai abrir certinho lá no diretório que você criou o arquivo. E para você rodar esse programa, você vai colocar Python aula01.py. Quando você escreve o nome do arquivo, é legal que quando você começa a escrever, se você já dá um tab, o Windows já vai lá e completa.
Vou dar um enter. Olha lá, ó. Olá mundo. Mostrou a mensagem que eu fiz lá no print, ó. Rodou. Se isso deu certo, se você teve esse resultado, né? Que eu coloquei a opção do terminal ali e comando. Se você teve essa saída, ok. Seu Python está instalado certinho, seu visual está instalado certinho, tudo está configurado certinho. Pode mandar bala aí nos exercícios e estudar que tá ok. Se você não conseguiu fazer isso, eu vou postar esses slides aí no, lá no Moodle. Aí aqui tem o vídeo certinho para instalar o Python, para instalar o visual. Tudo bem? Então, se você fez tudo isso e teve essa saída, você está pronto aí para começar a trabalhar. Beleza? Todos tranquilos até aqui? Introdução ao Python. Aqui tem uma palavra em negrito ali que é muito importante, ó, indentação. Eu falava indentação, aí eu fui ver que é indentação mesmo, é até estranho de pronunciar assim. Na linguagem Python, as instruções são fornecidas sem indentação de código. Ou seja, no Python, diferente de outras linguagens, você não pode deixar o seu código todo bagunçado. Deixar um código aqui, o outro na outra linha, você vai lá e dá uns espaços e você mexe. No Python não pode fazer isso. O que é essa indentação, né? Quando a gente considera lá a margem esquerda, ou seja, o início da linha, a gente não pode apertar nenhum espaço a mais, dar nenhum tab a mais, a gente não pode fazer nada. Ou seja, aqui, ó, quando você começa, ó, deu um enter, você não pode dar uns espaços e escrever outro print aqui, ó. Isso é o que a gente chama de indentação do código. Pode ver que a própria IDE já sugere para mim que está errado, ó. Igual o Word que marca em vermelhinho, ele está dizendo assim, ó, tem alguma coisa errada aí, ó. Ele fala ali um monte de outras coisas. E se você tentar rodar esse programa, ele funciona. Opa, eu não salvei, né? Agora eu salvei, dei um Ctrl S. Rodei, ó, ele deu um erro. Ele tá falando lá, ó, tá vendo? Indentation error. Ou seja, você tem algum erro de indentação aí. Alguma coisa tá errada. Ele até sugere para você, ó, lá na linha 2, está com um problema bem nesse lugar aqui, tá vendo essa flechinha? Ela indica. Então, quando vocês forem rodar um programa, ah, eu não entendo nada de inglês. Tudo bem, não tem problema. Ah, deu um erro, minha nossa. Aí se a pessoa já sai dando mais espaço aqui, já muda o espaço aqui. Calma, o erro que tá ali, ele não tá para te apavorar, ele tá para te dizer o que que tá acontecendo. Ele disse, ó, indentation error, ou seja, ó, tem um erro de indentação. Não precisa nem ser craque em inglês para entender. E ele até fala, ó, provável, esse nunca, nem sempre, não é 100% que ele dá a linha certa. Às vezes ele fala que é na linha 10, mas o problema era na linha 9. Você esqueceu de colocar 2 pontos ou alguma coisa assim. Mas ele vai te dizer em qual trecho do código tem o erro. E daí é interessante que você leia esse erro para conseguir identificar. O que que o pai está te falando? Ah, eu não sei. Copia aqui e cola lá no Google Tradutor e vocês vão ver o que que está falando. Então, isso é a indentação, ó, esse espaço que a gente tem a mais aqui. Ó, aqui eu tenho um código que tem lá um laço de repetição ou não. O ideal, eu coloquei até um quadro aqui para identificar o que, que seria ali o começo da linha. O ideal é que todo código mantenha indentado ali. No Python, quando você utiliza essa outra indentação aqui, ou seja, quando você tem um código que está para frente do começo da linha, é que a gente tem um bloco de instruções. Ou seja, a gente vai estudar isso, né, para frente, mas só para exemplificar. A gente tem um outro significado para aquela linha. Ela não é uma linha comum. Ela torna-se um outro bloco de instruções que pertencem a alguma outra coisa. Então, é sempre interessante quando vocês forem, pelo menos os primeiros exercícios, né, até a gente começar a trabalhar aí com condicionais, né, com if-else, que todo o código de vocês fique certinho lá no início da linha. Sempre assim. Ó, vou rodar o código de novo aqui, ó. Aí saiu o Olá Mundo e saiu o Olá 2 certinho. Ok? Então, sempre que vocês repararem lá o indentation error, já fala, opa, é algum problema de indentação, vai olhar lá que ou tem um espacinho a mais, ou não tem, ou você deu alguma coisa ali tem, ou tá faltando. Tudo bem com essa questão de indentação? Por que que no Python isso é extremamente importante? Porque diferente de outras linguagens de programação, o Python não tem chave, ó. Por exemplo, tem linguagem de programação que você faz assim, ó. Chave, código. Você pode fazer assim, ó.
e ele entende. E daí essas chaves, ela delimita um bloco de instruções. Pode ver que o código 1 eu dei mais espaço que o código 2, e ele vai funcionar normal. Já no Python, não. No Python, essa indentação, como não tem a chave, ele não sabe onde que começa e termina uma coisa. Então, ele vai saber isso, onde começa e termina alguma coisa, por meio da indentação. Ok? Então, cuidado, né? Então, é legal que o programador, aquele cara que aprende a programar em Python, em outras linguagens, quando vocês forem lá para o Java, para o JavaScript, alguma outra coisa, vocês vão ver que o código de vocês vai ficar bonitinho. Porque quando eu trabalhava lá com PHP, rapaz, cada projeto era cada código feio. Você pega aquele código lá de 1000 linhas, tudo indentado para lá, para cá, você não sabe onde que tá, você tem que clicar na chave, torcer para a ideia mostrar onde que tá a outra chave, pensa na bagunça que é. Então é muito importante ter o código indentado. Não sei se vocês repararam ali, ó. Por que é importante ter um código indentado? Ó? Deixa eu abrir um arquivo aqui, ó. Abrir arquivo. Comentado também, é muito importante comentar. Só vou pegar um arquivo aqui, ó. Eu estou fazendo o projeto. Imagina que nós somos uma equipe. Nós estamos aqui 1, 2, 4, 6, 8, 10 alunos. Lembra que quando a gente faz algoritmo, na outra semana você vai ver o que você fez, você às vezes tem que parar e ficar olhando e falar, rapaz, o que eu fiz aqui? Agora imagina você pegar um código de outra pessoa, sem comentário, sem nada. Vamos pegar aqui. Sei que tem um arquivo aqui que é grande. Ó. É esse aqui. Ó, o tamanho desse arquivo. Esse arquivo aqui ele tem apenas 2000 linhas de código. Esse é um arquivo do projeto. Ó, como é importante ter a indentação do código. Eu sei que, ó, aqui termina, eu quero ver o que que tá aqui. Ó, opa, eu sei que isso aqui pertence a isso daqui. Ó, como é importante colocar comentários no código. Tá vendo? Esse é um exemplo de um projeto. Ó, terminou, ó, coloca uma linha lá para identificar que terminou uma coisa e começou outra. Então imagina que em 2000 linhas de código você cair numa linha aqui e tentar entender o que está acontecendo. Ó, situação atual, nome de variável, é importante dar o nome. E se fosse assim, ó, A.B.C é igual a isso aqui. Só Deus sabe o que está acontecendo aqui. Então é importante também você criar o nome da variável certinho. Ó. Eu sei que se eu pegar a situação atual, o tipo da situação, se eu pegar o nome dela, sem entender o que é isso aqui, eu sei que eu consigo ter uma noção legal do que está acontecendo. Então, ó, esse é um exemplo de arquivo, ó, comentado, indentado bonitinho, você consegue olhar e entender, opa, aqui acabou esse conteúdo aqui acabou, opa, aqui acabou uma classe, começou outra, então é importante ter o código de vocês indentado bonitinho. Aqui. Ok? Então, o primeiro comando que a gente viu ali é o comando print. O que o comando print faz? Ele exibe informação na tela do usuário. Então, reparem que na hora que a gente utilizou aqui, ó, toda a informação que eu coloquei aqui no print, informação ou dado, né, algo que eu coloquei aqui no print, na hora que eu rodei o programa, ó, esse foi o meu resultado. Vocês viram que lá tinha um comentário, né? Ó, já eu vou falar sobre o comentário, né? Coloquei um comentário aqui. Se eu rodar o meu programa, vai aparecer o comentário ali? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fechar esse terminal, vou abrir, vou jogar para cima aqui. Ó, reparem que eu rodei o programa de novo, esse comentário ele foi ignorado. Então, só vai sair lá na tela do usuário, só vai sair como resposta o que você coloca aqui no print. Ou no input, né? A gente vai ver depois no input, mas só o que você coloca no print. No final da linha não tem ponto e vírgula. Então, diferente lá do Java, do PHP, do JavaScript, outras linguagens que todo final da linha tem um ponto e vírgula, no Python você não tem ponto e vírgula. Terminei de colocar o código do print. Beleza, dá um enter e coloca outro código. Pode ver que não tem um ponto e vírgula aqui, o que acontece na maioria das linguagens de programação. O print tem obrigatoriamente um par de parênteses. Isso é uma particularidade do Python 3. Se você utiliza o Python 2, você vai ver que o print não tem parênteses, ele fica assim, ó, é até estranho. Por exemplo, se fosse um Python, ele ia ficar assim, ó. Agora, no Python 3, o print tem que ter aí um par de parênteses. E tudo que você quer mostrar na tela do usuário, ou mostrar na tela,
tem que estar dentro desse par de parênteses. Beleza? Ah, vou fazer um print. Então é print, abre e fecha parênteses, e aqui dentro você coloca o que você quer. Ah, eu posso dar um espacinho aqui? Eu não gosto de escrever tudo colado. Pode, beleza. Ah, eu quero deixar tudo junto. Tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é print e tem uns parênteses. Aí, essa dica vai de uma maneira geral não para o Python. E se eu colocar um espaço aqui entre o print e o parênteses, vai funcionar? No Python funciona. Em outras linguagens de programação, isso não funciona. Então, lembra que a gente está trabalhando aqui algoritmos. Quero que vocês aprendam algoritmos, aprendam a programar, entendam a lógica. Então, eu já vou passar para vocês coisas que vocês vão utilizar lá no segundo ano com C, com Java, com outras linguagens de programação. Beleza? Então, é importante fazer... Ah, eu fiz aqui, rodou e funcionou. Beleza. Não, beleza. Rodou, funcionou, ok. Mas é importante você tomar esses cuidados aí que a gente vai passar para vocês. Professor Aislan, chegou aí, Aislan. Eu vi que você mandou mensagem, mas nem consegui visualizar. Pode falar aí, Aislan. Aproveita aí, dá um alô pra galera. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Faz tempo que a gente não se vê. Tudo Tem só certo, atrapalhar a Aislan. aula do professor, né, professor? Vem ajudar nós também. O Aislan tá vindo roubar meus alunos aqui, hein, Aislan? Opa! Aqui em DP é cada um por si, né? Mas beleza, só vim atrapalhar um pouquinho sua aula e falar oi pro pessoal. O Aislan, Beleza? já avisa o pessoal aí, porque eu acho que tem alguns alunos que são da sua turma aí. Você vai dar aula quinta naquele horário de manhã lá, ou à tarde, de manhã, né? Eu não sei, Rafael, porque as matrículas da dependência não começaram ainda, né? Ah, beleza. É que o pessoal viu, perguntou se ia ter, tá lá no Moodle, né? Tem um horário seu de manhã, aquela sua hora aula. Mas Que fiquem atentos lá no Moodle, pessoal. Porque a gente só vai ter relação dos alunos no final do mês, eu acho, né? Ou no início do mês que vem. Então a gente qualquer novidade a gente coloca lá no Moodle. Beleza? Eu disse a eles que mesmo que não seja necessário assistir a aula, aqueles que quiserem participar da aula podem assistir aqui para ajudar a fixar o conteúdo. Ah, legal. O que o Santiero tá fazendo aí? Um intruso. Tem o Santier e tem mais um. O Leonardo também tá aí acompanhando. Ah, tá. Só que é para estudar, para relembrar. Eu não tô com a lista aqui, então não sei. Mas beleza, só vim falar oi e atrapalhar um pouquinho a aula. Falou, Tchau, Islan. pessoal. Abraço para vocês. Professor Aislan, aqui na DP a gente teve que dividir, mas lá na disciplina regular continua eu e o professor Aislan. Então, ó, alguns exemplos de print. Abriu aspas, colocou a mensagem. Ah, professor, eu vi no Python aqui que se eu colocar uma aspa só, ele também funcionou. Beleza, no Python funciona. Mas, a gente vai até mostrar mais adiante, o ideal é que a gente utilize aspas duplas quando você tem uma mensagem ou uma palavra que tem vários caracteres. E quando você tem um único caractere, por exemplo, sexo M masculino é feminino, você quer que o usuário digite alguma coisa ou que você quer colocar, só imprimir o M ou o F. Aí é interessante você colocar uma aspa só, usar aquela simples, beleza? A gente vai ver isso daí mais pra frente. É igual eu falei, no Python tanto faz, simples ou duplas, mas pensando lá em Java, em outras linguagens lá na frente, isso daí é interessante seguir mais ou menos esse padrão. Então, por exemplo, print x, print true. Por que true ali eu coloquei sem aspas? Reparem que ó, o Bob Esponja calça quadrado tem aspas, o x tem aspas. Por que o true ali não tem aspas? Porque é uma opção que o usuário vai ter para escolher. Porque não é um string. Isso, porque o true ali ele não é uma string, já a gente vai lembrar o que é isso daí. Então o true a gente vai ver que na verdade ele é uma palavra reservada do Python e ele tem um significado. O que é true? Se eu fosse traduzir em português? Verdadeiro. Verdadeiro. Lembra lá na tabela verdade, que não tem lá verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, tem a ver com aquilo lá. Esse true aí. E como o true ele tem esse significado de verdadeiro, não precisa de aspas. A mesma coisa o false.
Então, se você escrever ali false, não vai precisar de aspas. Isso se você quer o valor dele, né? Que daí a gente vai ver lá o que é uma string, o que é o valor dele. Já, né, lembrando que o true ele é com T maiúsculo, se você escreve o false é com F maiúsculo. Isso em Python, tá bom? Em outras linguagens não, mas geralmente é true ou false na maioria das linguagens. 33, por que não tem aspas aí no 33? É um número. Isso, porque é um número. Ah, e se tivesse colocado as aspas ali, 33 entre aspas, ia mudar alguma coisa nesse print? Para o código ia ser considerado um string. Isso, ele ia ser considerado uma string, mas ia sair na tela o mesmo resultado. Mas a gente vai ver aí que o print tem algumas particularidades, que nem tudo é texto. A gente tem outras formas de representar aí dados, além de textos. E esse outro aqui, 1.84? André, acho que seu microfone tá mudo ou não? Float, Isso, ó, é um número também, só que é um número decimal, certo? Ah, mas não é a vírgula que usa? Aí a gente vai ver isso aí também, que tem algumas particularidades. Por padrão do português, o que separa a casa decimal? É a vírgula. E o padrão no inglês? O Python é uma linguagem em português? O Python é uma Python. Quem criou ela foi um cara em português? Não. Geralmente, as linguagens de programação, elas seguem o padrão do inglês. Então, no inglês, a casa decimal ela é representada pelo ponto. Então, se vocês olharem lá um valor em dólar, pesquisa, olha alguma notícia em inglês, tem valor, vocês vão ver que o ponto coloca a casa decimal. Então, aqui em Python e em outras linguagens também, quando vocês querem colocar um valor decimal lá, tipo, igual a minha altura, 1,84, ou um salário lá, 1.095,43 tem que colocar o ponto para colocar os centavos. As milhares lá, ou seja, tipo 1.000, igual a gente usa em português, não é. O 1.000 a gente não separa por ponto, a cada 1.000, né? 1 milhão é 1,000,000, não tem ponto para separar e nem vírgula, é tudo direto. O único sinal que a gente tem quando trabalha com número é o ponto. E se eu quero colocar várias coisas para o print, eu posso? Pode. Você pode separar essas várias coisas por vírgula. Então vocês estão vendo aqui já, ó, que na verdade, para que eu utilizo a vírgula na programação, igual a gente está vendo aqui em Python? A gente utiliza para separar as coisas. Então a vírgula, ela não é usada para casa decimal. Se ali eu tivesse print 1,84, eu ia ter duas coisas diferentes. Eu teria o número inteiro 1 e o número inteiro 84. É uma outra coisa, nada a ver com o ponto. Beleza? Então lembrem-se disso. A vírgula serve para separar as coisas. E o ponto é a casa decimal. Então, beleza. A gente viu aqui que a gente consegue utilizar o print. E eu comentei com vocês, e nesses exemplos, a gente viu que não existe um único tipo de dado aí. A gente vai trabalhar com vários tipos de dados aqui em Python. Em algoritmos, na verdade, né? Aí Python dá esses nomes. Python chama de int, float e str. Ou int, float, string. Opa, desculpa, pessoal. E em outras linguagens vai ser o double. Em outras linguagens vai ser o long, o outro vai ser o integer. Então, cada linguagem de programação deu uma palavra lá específica. Assim como em português é inteiro, em inglês é outra forma, em japonês usa outra palavra. Cada linguagem também muda isso. Lembra lá da matemática? Os números inteiros. Então, a gente tem basicamente 5 tipos de dados aqui em Python. Na verdade, a gente tem 4 em Python, especificamente. Porque um caractere para o Python e uma string é a mesma coisa. Mas pensando lá na frente, a gente vai trabalhar como se fosse um outro tipo diferente, tá? Então, o int, né, o inteiro. O que são os inteiros? São os números sem casas decimais. Por exemplo, 1 é um número inteiro, 58 é um número inteiro, menos 95 é um número inteiro? Ah, professor, por que que é? Porque que tá ali, ó. Se tá ali, é. Então, todo número, seja ele positivo ou negativo, desde que ele não tenha casas decimais, ele é um número inteiro.
Beleza? Então, menos 100 é o número inteiro, menos 250 é o número inteiro, 0 é o número inteiro, 58 é o número inteiro, 150, 1 milhão é o número inteiro. Se esse valor não tem casa decimal, ele é o número inteiro. E qual que é a palavrinha que a gente usa aqui em Python quando a gente trabalha com números inteiros? É o int, que são essas 3 letrinhas aqui, ó, int e o conteúdo. Por que que tem esse, vamos chamar aí de função, né, int? Porque a gente consegue, eu tenho um dado. Oxe, pessoal, mas 9 horas dormindo com as galinhas já, ó. Eu tenho um dado e nem sempre esse dado ele vai ser esse tipo para sempre. Eu posso converter esse dado para string, eu posso tentar converter um inteiro para ponto flutuante, para float. Então a gente consegue converter esses tipos de dados. Eu posso toda conversão é possível? Não. Mas eu consigo converter um inteiro para booleano, eu consigo converter um inteiro para ponto flutuante, que é o float, ou números decimais. Eu consigo converter um inteiro para string. Eu consigo, em alguns casos, converter uma string para inteiro. Por exemplo, se eu tenho uma string 10, eu consigo converter essa string para inteiro? Entre aspas, 10. Consegue. Agora, se eu tenho uma string Rafael, eu consigo converter Rafael para inteiro? Aí não é possível. Então a gente tem essas funções aqui, que está em negrito na terceira coluna, quando a gente quer converter o conteúdo, né, algum dado, para aquele tipo específico. Então a gente tem lá o int, que são os números inteiros. Então são números positivos e negativos, que não tem um caso decimais. A gente tem o que a gente chama de ponto flutuante, que são os números decimais, ou seja, 8.0, lembra que não é vírgula, 58.98745, menos 942.3645, o pi, 3.1416 é um número ponto flutuante. Então, todo número que tem uma casa decimal, em Python ele é chamado de float. Lembrando que essa casa decimal obrigatoriamente é representada pelo ponto e não pela vírgula. Eu tenho o tipo booleano, que em Python é chamado de bool, e aqui a gente só tem dois valores possíveis, ou é true ou é false. Não tem outro valor. Booleano só tem ou true ou false. E reparem ali que é escrito com letra maiúscula, o T e o F. Em Python, obrigatoriamente com letra maiúscula. Quais são os números ponto flutuantes possíveis que eu tenho? Daí é um número muito grande para frente e um número muito grande para trás. Beleza? Vocês podem cair em algum caso lá que você faz uma conta de um número lá, 1 dividido por 3, e vai dar lá 0.333333, que é um valor infinito. Na verdade, esse infinito não é armazenado por Python, ele tem um tamanho... Ele consegue representar uma quantidade de dígitos ali. Eu não sei quantos são, mas, por exemplo, o número inteiro. Ele tem um valor máximo e um valor mínimo que ele consegue representar por valor inteiro. Ponto flutuante tem um valor máximo e um valor mínimo. Isso tem a ver lá com a memória, com os tipos lá 32 bits, 64 bits, 16 bits. Lembra os tamanhos que a gente tem, essas coisas? Isso tem a ver com a quantidade de valores que a gente representa. A gente não vai ver isso daí, eu acho que lá na arquitetura até vai ter mais detalhes sobre isso. Então, um número infinito, aí não existe, não tem como eu representar aqui. Todos os dados que eu tenho, seja ela int ou float, eles são finitos. Então, tem um valor mínimo, um valor máximo lá que a gente consegue representar. E booleano? Booleano só tem dois valores, ou é true ou é false. E string? String a gente tem que é uma cadeia de caracteres. Então, por exemplo, se você tem uma frase, se você tem uma palavra, pode conter números? Pode. Por exemplo, se eu tenho aqui, se eu coloco isso daqui, 10. Se você colocou alguma coisa entre aspas, já matou a charada na hora. Tem aspas, é string. Não tem erro. Aí a gente vai criar uma subcategoria aqui, que são os caracteres. Então, sempre que você for armazenar um único caractere, por exemplo, 1, se você não quer o valor numérico dele, né? Se você quer é só um valor qualquer, 1.
Aí você coloca entre aspas, simples, beleza? Ah, eu coloquei aqui no algoritmo, na prova eu coloquei, vai dar 0? Não. Mas, pensando lá na frente, é importante tratar caracteres únicos, né? Quando é só um número, uma letra, alguma coisa com uma aspa simples. E quando são mais, com aspas duplas. Ok? Alguma pergunta aí sobre tipos de dados, os inteiros, os pontos flutuantes, booleano, string, caractere? Ó, pode ver que em caractere aqui não tem a função, porque na verdade esse tipo em Python não existe. A gente que está pensando em algoritmos, né, e falando que tem. Então, em Python, ou um dado ele é inteiro, int, ou ele é ponto flutuante, que a gente chama de float, ou ele é booleano, que a gente chama de bool, ou ele é string. Então, Ô, todo Rafael, dado em Python a gente vai cair dentro de uma dessas classificações. no Oi. caso, por exemplo, se tiver, vamos por ali, aula 2, algoritmos. O 2 é um número, mas ele está dentro da string, ele é considerado uma string mesmo sendo um número. É uma string inteira. Por exemplo, assim, ó. Aula 2 de algoritmos. O que que vale aqui? Vale onde que você começou, as aspas, e onde você terminou. Uhum, Então, por exemplo, aula 2, isso é uma string. E se uhum. você colocar assim, ó, por exemplo, só 2, isso também é uma string. Aí a gente vai criar essa classificação de caracteres, porque depois vocês vão trabalhar bastante com Java, e no Java é assim. No Java, se você coloca isso aqui, ó, ele dá erro. Aí você tem que colocar uma só. Em Python, não. Python tanto faz. Mas aí só para vocês irem se acostumando. Beleza? O que vale é na onde você abriu as aspas e na onde você fechou. Aí o que tem aqui no meio, tudo é string. Beleza? Alguém mais? Alguma dúvida? Ok? Pessoal, eu vou passar para vocês, acho que a Gabriela até saiu. Eu tive que montar aqui uma lista de presença só para registrar, isso não vai ter a ver com a frequência, mas acessem esse link aí, ó. Preenche lá o nome de vocês certinho para eu armazenar. Eu vi que a Gabriela estava aí até agora há pouco e acabou saindo. Pois tem que. Eu vou pedir para ela preencher aí. Ok? Então vamos lá. Vamos descobrir aí qual tipo de dado cada um desses representa. Por exemplo, 10. A primeira opção que tem ali. Qual o tipo de dado aí de 10? Int. O André falou 10 é inteiro. Por que eu sei que é inteiro? Olha, não tem aspas, não tem o ponto lá para representar uma casa decimal. Então, deixa eu clicar aqui, a gente tem que o 10 é inteiro. E esse A com uma aspa só? Se tem uma aspa só, uma única letrinha, ele vai ser um. O booleano só tem duas opções de valor, lembra? O A, quando ele é um só, ele é um caractere. Ele é uma string, igual o Marcelo falou ali. Daí só que a gente vai chamar de caractere. E quando é um A com duas aspas? Ó, duas aspas não tem erro. Viu? Duas aspas é uma string. Beleza? Na verdade, para o Python, tudo que está entre aspas é string. É um str. Aí a gente vai trabalhar, mas eu vou ver isso toda vez? Não. Isso aí são casos específicos lá, só para vocês já lá na frente, quando visualizarem, lembrar. Falar, ah, tá. Um caractere, uma aspa só é um caractere, não é uma string inteira, né? Em outras linguagens. Menos 8.956. Que tipo de valor que é esse? O André colocou, é um inteiro. Não tem aspas, não tem casa decimal, beleza. E esse daqui, 3.500,78. Que tipo de dado é esse aqui? E agora? É um float esse valor aqui? O que que eu tenho que representa a casa decimal? É a vírgula? É um int? Isso aqui não é nenhum nem outro. Isso daqui, na verdade, são dois valores inteiros. 3.500 é uma coisa, 78 é outra coisa. São dois valores inteiros separados por uma vírgula. Então, isso daqui não existe. Se você quer representar um número decimal, você tem que colocar o ponto e não a vírgula. Então, eu vi ali
A vírgula, não. Isso aí não tem, beleza? Lembrem-se disso. False, qual que é o tipo de false? Agora sim é o booleano. Então, false é booleano. Lembrando que é o F maiúsculo e o true com T maiúsculo. 8,9, olha eu. 8.9. Qual é o tipo de dado de 8.9? Float. Beleza, ó, agora tem um ponto, não tem aspas, esse aqui é um float. E true? True é um booleano. Coloca com dois O's ali, ó. Bull, lembra do booleano. E esse próximo aí? Tem uma aspa simples, aí tem um espaço e uma aspa simples. Que tipo de dado que é esse aqui? Isso aqui é uma string ou um caractere. É o mesmo caso do A. Ah, mas é um espaço vazio. Tudo bem. Para o computador, lembra que o computador não entende português, inglês, o computador entende uma linguagem de programação. Para o computador, qualquer caractere que você tem no teclado aí é um caractere. Ah, mas é o espaço. Beleza, o espaço para o computador é um caractere tão válido quanto uma letra, quanto um número. É um espaço. Você não apertou uma tecla para colocar ali? É um espaço. Não sei se vocês já viram isso daqui, ó. Deixa eu abrir aqui. E cada letra que a gente tem, na verdade, o computador entende ela como um caractere. Então, por exemplo, se eu apertar o C cedilha, ó, C cedilha, aí o código dele aí para o computador, no caso, é 186. Os caracteres, na verdade, que para o computador ele não entende tudo em bits, que lá é zeros e uns, então tudo que você tem aí ele tenta converter para essa forma binária. E as letras, os caracteres, tudo isso também são convertidos. Então, por exemplo, se eu apertar o K, ó, o K é uma letra, né, 75, o código dele é 75. Se eu colocar o K maiúsculo, aqui nesse caso ele está marcando ali 75, mas a gente vai ver aí que letras maiúsculas é que daí ele não entende aqui, ó. Ele pegou o shift, ó, código 16. Se eu apertar o espaço, ó, tá ali, ó, caractere, espaço, código 32. Vocês estão vendo que cada tecla que a gente coloca, ó, o Ctrl, ela tem um código. E isso que o computador armazena. Então, se você visualiza aqui um espaço, para o computador isso aqui, esse A aqui e esse espaço vazio aqui é a mesma coisa, é um caractere. Você apertou uma tecla ali para surgir aquilo ali. Beleza, eu apertei uma tecla para surgir aquilo ali. E esse próximo caso aqui, você abriu as aspas duplas e fechou, não colocou nada dentro. O que é isso daqui? É só lembrar, ó, tem aspas duplas? Tem. Se tem aspas duplas é o quê? É uma string. Tem aspas duplas é string. Beleza? Ah, mas não tem nada. Aí é o que a gente chama de uma string vazia. Por exemplo, esse caso anterior aqui, ó, esse caso aqui, ele tem um espaço, ele tem um caractere ali. Ah, é o espaço, que a gente não vê, mas é um caractere, é o espaço. Agora, aqui não tem nada. Aí é o que a gente chama de uma string vazia. Beleza? Esse próximo valor aqui, ó, 7412589. Que tipo de dado é esse aqui? Esse aqui é moleza, esse aqui é um int. E esse próximo valor aqui, ó, menos 0.7. Que tipo de dado é esse aqui? Esse é um float, que eu tenho o ponto, representa uma casa decimal. Lembrando que o int é qualquer número inteiro, positivo ou negativo, sem casa decimal. E o que é um float? É qualquer número positivo ou negativo que tenha uma casa decimal. Então, se eu colocar aqui, ó, 10.0, 10.0 é int ou é float? 10.0 é float. Tem o ponto ali, é float. Ah, mas é ponto zero, um valor é só 10. Mas para o computador, 10 é diferente de 10.0. O André falou, o float pode ser negativo também. Tanto o int quanto o float podem ser negativos.
Isso aí, na verdade, a gente até às vezes fala, vixe, confunde, mas não tem. Lembra que se é número, ou é int ou é float. Só tem essas duas opções. Ah, é negativo. Ou é int ou é float. Se tem o ponto, é float. Se não tem, é int. E o último ali, ó, lá, pessoal, entre aspas duplas, é uma string. Tranquilos até aqui? Alguma dúvida? Moleza? Lembrando as pegadinhas aqui, ó, não tem número decimal com vírgula. E se você tem lá, abriu, fechou as aspas duplas, trabalhou com aspas duplas, é string. Se é número positivo ou negativo, a única coisa que você tem que avaliar é se tem um ponto, esse número é float. Se não tem um ponto, ele é int, seja positivo ou negativo. Variáveis. Para que serve uma variável? O próprio nome já diz aí, variável. Para que serve uma variável? André, você está doido para falar? Pode falar, André. Pessoal, não tenham medo de errar. Falei tudo errado, mas tudo bem. Né? Vocês estão aqui para aprender, eu estou aqui para ajudar vocês. Essa é a primeira aula e a gente vai evoluir junto aí até o final da disciplina. Variável seria a característica do que a gente coloca no código? Uma característica tá mais porque o Jefferson falou, olha, é um espaço da memória, mas mais para esse sentido. Uma variável vai ser uma palavra que a gente vai colocar que vai armazenar alguma coisa. Por exemplo, quando a gente tem uma fórmula. Eu tenho lá que x é igual a menos b. Opa. A menos b dividido por 2. Quais são as variáveis que eu tenho nessa fórmula aí? X é igual a menos b dividido por 2. Quais são as variáveis? Quantas variáveis eu tenho aí? Tenho x, a e b. 2. O valor de 2 alguma vez vai ser 3? O valor de 2 é sempre 2, não é? Então o 2 a gente tem que a gente chama isso de constante. Ou seja, o 2 não é variável. O 10, em alguma vez na vida, vai deixar de ser 10? O 10 é 10, então o 10 é uma constante. Agora, aqui na programação, as variáveis são as palavras. Print é uma variável? Não, print é uma função. Ou seja, são as palavras que armazenam alguma coisa. Vamos dizer mais ou menos assim. O que é esse armazena alguma coisa? Tudo que vocês estão vendo aí, eu estou vendo aqui a webcam, eu estou vendo o slide, eu estou vendo o áudio, o vídeo, perdão, eu estou escutando o áudio. Tudo isso para o computador são dados que ele armazena em algum lugar. Então, tudo isso, por exemplo, está na memória do computador. E como que faz para você acessar esse negócio que está lá na memória do computador? Como é que você vai entender de endereço de memória? Eu quero lá na memória RAM, no slot 1, lá na posição tal, eu quero aquele valor. É muito mais fácil para a gente, em vez de saber posição de memória e tudo mais, criar uma variável e falar assim, ó, A igual a 10. Beleza. Então, o que acontece no computador? Por exemplo, A igual a 10. O computador já sabe que você quer armazenar 10 aí na memória, porque em algum momento você vai usar esse A. Seja para depois rodar aquela fórmula, seja para mostrar alguma coisa para o usuário, ou seja, uma variável armazena alguma coisa e depois eu posso fazer isso daqui, ó, A igual a 20. Eu posso ter esses dois códigos aí? A igual a 10, A igual a 20? Posso ter, por isso que a gente chama A de variável. Porque eu posso mudar o valor dela. Vai ser sempre 10? Não. Às vezes vai ser 10, vai ser 20, depois A vai ser Rafael, depois A vai ser False. Por isso que é uma variável, porque o valor dela pode variar. Diferente de 10. O valor de 10 vai mudar? Não, 10 é uma constante, 10 sempre vai ser 10. Então, para que eu crio variável? Para armazenar alguma coisa. Aí, onde que eu armazeno essa alguma coisa? Essa alguma coisa, esse dado que você armazena, ele fica lá na memória do computador. Então, é mais fácil você pedir para o Python ali
o valor da variável A do que você falar para ele lá na memória tal, na posição tal. Por isso que serve variável, para facilitar a nossa vida. Toda variável começa com uma letra minúscula. Lembrando que a gente vai passar aqui as boas práticas. Ah, eu criei uma variável assim, ó, A igual a 10. Funcionou. Beleza, funcionou, mas não é em toda linguagem de programação que isso vai funcionar. Então, toda variável, por padrão, começa com uma letra minúscula. Deve ser uma palavra apenas, sem espaço. Por exemplo, eu não posso ter uma variável assim, ó, nome completo é igual a Rafael Tesso. Eu não posso ter isso daqui, ó. Nome completo. Não pode ter espaço. Não pode começar com números. Você não pode ter uma variável chamada 10A é igual a Rafael. Isso nunca vai existir. Ela tem que, obrigatoriamente, começar com uma letra ou, como esse ponto ali, ó, posso utilizar, além de letras, eu posso utilizar underline para começar o nome da variável. Mas depois que você começou, obrigatoriamente vai ser um underline ou vai ser uma letra. Para começar, é obrigatoriamente. Depois, você pode utilizar números e outras letras ou outro underline. Ah, eu posso colocar assim, nome, tracinho completo. É igual... Existe isso daí, essa variável, nome, tracinho completo? Por que não? Por que isso aí não pode ser o nome de variável? Esse tracinho, o que esse tracinho faz aí na computação? Ó, é o mesmo tracinho que eu fiz aqui, ó. O que o tracinho está fazendo aí? Ele divide o que seria um elemento em dois. O computador vai reconhecer como se fosse dois. O tracinho, para o computador, ele é o menos. Menos. Por exemplo, se eu coloquei nome tracinho completo, ele tá achando que você quer pegar o nome menos completo. Ele tá achando que é a mesma coisa que você fez ali em cima, ó, A menos B. Para ele é isso aqui, é a mesma coisa. Ah, mas eu não coloquei espaço. Mas para o computador o menos é menos. O tracinho é o menos. O mais é mais, o asterisco é o vezes, o barra é dividir. Então são operadores aritméticos que a gente tem, que vai ver isso aí também. Então toda variável tem que começar com uma letra minúscula, de preferência, ou underline. Depois você pode utilizar outras letras e outros números e outros underlines. Por exemplo, nome, underline 2. Isso aqui é o nome certo de uma variável? Tem que ver uma coisa. Começou com letra ou começou com underline? Sim. Tem somente número, letra e underline? Da segunda em diante? Sim. Então, beleza. É uma variável, é um nome válido. Agora, 2 underline nome. Isso aqui é um nome válido? É uma variável válida? Não, porque começa com número. Então, obrigatoriamente, começa com uma letra minúscula ou com underline. E pode ter, depois do segundo caractere em diante, outras letras, números ou underline. Então, somente essas três coisas pode ter o nome de uma variável: letra, número e underline. Beleza? Letra, número e underline. Só isso. Não podem ter caractere especial, ou seja, o underline não pode. O underline, perdão, o menos não pode ter o nome da palavra, o mais não pode ter, o arroba não pode ter, o e não pode ter. O André colocou underline 2 nome pode. A primeira que a gente vai ver, só tem letra, número e underline? Sim. O primeiro caractere, a primeira coisa que você colocou no nome da variável é o underline ou é uma letra? Sim. Então, beleza, esse nome de variável é válido. O que manda é o primeiro e depois o que tem nos outros. Por que não pode ser o primeiro com um número? Porque daí a linguagem de programação vai achar, como ele viu um número, ele vai achar que você quer fazer uma conta. Então, se você coloca, por exemplo, 2 nomes, ele vai achar, na verdade, que você quer que entre 2 e nomes está faltando alguma coisa, por exemplo, um mais. Ele vai falar assim, ó, tá faltando alguma coisa entre o 2 e o nomes. Então, porque começou com um número, ele vai entender que é número. Senão, como é que ele vai separar quando é número e quando é variável? Aí fica confuso. Então, por padrão, começou com número é número. Começou com um underline ou começou com uma letra, de preferência minúscula, é variável.
não pode ser uma palavra reservada à linguagem. Por exemplo, eu não posso ter uma variável chamada if é igual Rafael. Não pode. Aí aqui embaixo ó, tem uma lista de palavras reservadas em Python. Eu acho que estão todas aí, mas não tenho certeza. Acredito que a maioria está aí. Então, toda linguagem, ela tem algumas palavras reservadas. O if, o else, o for, o while, o print, o input, o int, o float, o bool. Todas essas palavras, elas têm um significado para a linguagem de programação. Então, não pode ter uma variável com esse nome. Ah, e se eu criar uma variável assim, ó, if underline nome, pode? O Jefferson falou, pode. Por quê? Porque o que não pode é o if. Agora, você colocou underline e colocou outras letras e números, beleza, liberado, qualquer um. Eu posso ter uma variável chamada print underline nome? Pode ter. Não é só print, né? Não é uma palavra reservada. Underline nome, beleza. Pode ter uma variável com esse nome. E as variáveis são case sensitive, ou seja, A é diferente de A. Por exemplo, A é igual a 10. A é igual a 20. A minúsculo e A maiúsculo é a mesma coisa? Não. São coisas diferentes. Se você cria uma variável assim, ó, nome completo igual a Rafa. E nome completo José. Aqui são coisas diferentes. Ah, mas é a mesma palavra. É, mas lembra aquele negocinho do código da letra? O C minúsculo tem um código diferente do C maiúsculo. Então, são variáveis diferentes. Tudo bem? Isso é muito importante guardar aí. Então, lá, resumão sobre variáveis. Tem que começar com uma letra minúscula ou underline. E depois do segundo em diante, pode ser underline, número ou letra. Então, basicamente, essas três coisas só podem ser utilizadas para criar nome de variável. Beleza? Para fechar, qual o nome de variável é válido e qual vai causar um erro? X. Eu posso ter uma variável chamada X? Sim ou não? O André falou que sim, certeza, André? Pode ter uma variável X? Beleza, X é uma letra, não é daquelas palavras reservadas. Underline Y é um nome válido para variável? Certeza? Underline Y. Começou com underline ou com letra? Sim. Beleza, é um nome válido. 9x é um nome válido? Não. 9x não. Por quê? Porque começou com um número. Cifrão Y é um nome válido de variável? Certeza? O primeiro caractere tem que ser o que mesmo? Letra ou underline? Começou com letra ou underline? Não. Então é um erro. Além de não começar com letra ou underline, tem um caractere especial. Variável underline com underline 0 é um nome válido? Beleza, só tem letra, só tem número, só tem underline. False é um nome válido para variável? Por que não? Letra maiúscula. André? Tem letra maiúscula. Por causa da letra maiúscula? É. O que é o false? False é um bool. Isso, false é um tipo de dado. Então, false não é uma variável. Não pode ter uma variável motivo, chamada false. Por esse motivo, né? Não exatamente porque tem a letra F. Se fosse outra palavra com a letra maiúscula, ele funciona. Por esse motivo. Ele até funciona, não dá erro. Mas vocês vão ver lá depois em orientação a objetos que quando você cria uma variável com a primeira letra maiúscula, ela na verdade é uma classe, é mais do que uma variável. Vocês vão estudar isso aí depois. Se é algoritmo dá nó na cabeça, vocês vão ver lá em PO que dá nó na cabeça. None é uma palavra, é uma variável válida, essa palavra? Não. Não, porque ela é uma palavra reservada. If só tem letra e é com letra minúscula. É uma variável válida? Não, porque também é uma palavra reservada. Aula é uma variável válida? Beleza, só tem letra, ok. Conte. Conte é válido. Ah, tá escrito em inglês, mas é válido. Conte é uma variável normal. Ah, como é que eu vou saber se é ou não é para cair nessas pegadinhas? Aí vocês vão ver que, conforme a gente vai utilizando, vocês vão lembrar, ó.
false, none, true, and, or, wait, class, continue, def. A gente vai acabar aprendendo a maioria dessas palavras aí, ok? Underline conte é válido. E underline 2 conte é válido? É. E agora, é ou não é? Jefferson e André, justifiquem sua resposta. É ou não é? Não é porque o computador vai entender que tá faltando alguma coisa entre o 2 e o conte aqui. Mas é o verdade. primeiro caractere? O primeiro caractere é um. Mas tem que ser a underline. primeira underline É um e a underline, segunda então pode. uma letra. Né? O primeiro tem que ser um underline ou uma letra. Do segundo em diante pode ser qualquer um dos três. Ah, tá. Dos três, sim. Do segundo em diante pode ser número, letra ou underline. Você pode usar qualquer combinação. Beleza? Aula underline D underline Python. Válido. Válido. Aí o último aqui tem uma mensagem do Google Meet bem em cima. Eu não sei não consigo ler o que tá ali. Mas esse vocês que estão vendo, é válido ou não? Parece que é 10 Python. Tudo. Não, é um. Não. Eita. Variável arroba Python. Variável arroba Python é um nome válido? Valendo conceituar aí, eu acho que é. É ou não é? É válido? É válido. Só tem letra e número e underline nessa palavra? Não, tem caractere especial, aí não Tem um vale. caractere especial, então não é válido. Beleza? Essa noite vocês têm que sonhar com variável. Só pode ter letra, número e underline. Só. Olhou alguma coisa que não é letra. Letra eu digo A, B, C, as letras do alfabeto. Do A até o Z. Ou do 0 até o 9. Daí pode ser combinação, tipo aula 10, aula 50, aula 100, tudo bem. Ou o underline, só pode isso. Beleza? Conseguiram captar algumas coisas aí hoje? Hoje foi mais para desenferrujar ali, né? Vocês não vão colocar a mão na massa ainda, né? Eu deixei aqui, amanhã a gente vai continuar aqui, não falta muita coisa não. Mas eu deixei no final do slide, eu vou colocar lá para vocês. Opa, acabou saindo de tudo aqui. Eu acho que a maioria de vocês já tem, mas eu deixei como tarefa para vocês instalar o Python, instalar uma IDE, pode ser qualquer uma que vocês queiram, né? E testar se está tudo funcionando. Quer criar um arquivinho lá .py, extensão, coloca um print, rodou, ok, aí tá certo. Ok? Então vou deixar para vocês para amanhã. E daí amanhã a gente vai fechar isso daqui, e daí vocês já vão ter uma lista de exercício para começar a brincar aí para semana que vem. Tudo bem? Até porque eu não sei o número de alunos que. Todo mundo preencheu o formulário aí, deixa eu colocar o link de novo. Caso alguém não tenha acessado, depois tem que avisar a Gabriele. Não sei se ela preencheu, mas qualquer coisa eu coloco na mão aqui. Então, daí amanhã, tarefa de hoje, deixar tudo pronto, o ambiente de vocês. Amanhã a gente faz aula de novo, conclui isso daqui e daí já começa com o exercício. Certo? Pessoal, deixa eu parar a gravação aqui então. Vai ficar bem longa, mas depois eu vou mandar lá pro YouTube, vou colocar lá no Google. Lá, eu vou colocar o slide, perdão, no Moodle, o slide também, a aula. Então fiquem atentos às novidades lá no Moodle. Nossos encontros aí de terça e quarta. Participem das aulas, tirem dúvida. Ah, eu falei 10 vezes o negócio, você respondeu errado. Não tem problema, vocês estão aqui para aprender, eu estou aqui para ajudar vocês. Então não tenham vergonha. Não é porque tá gravando ali, não precisa ter vergonha de gravar. Utilizem esse tempo aí para aprender, explorar e aproveitar. Beleza? Foi bom rever vocês. Espero que vocês descansem bem a noite. Amanhã a gente volta e continua aí com a disciplina. Aproveita agora que tá moleza, né? Daqui a pouco começa a entrar if, depois entra o else, entra o for, aí lascou tudo, né? E ó, pratiquem exercício. Vou passar bastante exercício. Resolva tudo que der. Ah, não consegui resolver. Aproveita os horários de atendimento lá, provavelmente na terça e na quinta. Me procura, vai ter lá certinho, vai resolver. A gente não vai fazer toda a aula corridão, conteúdo. A gente vai fazer algumas aulas de resolver exercício. Então, vou pegar a lista lá, vocês vão resolvendo na hora. Vou perguntando, vou pedir para alguém resolver, para mostrar. Então, já se adiantem em resolver exercício, chegar na aula com exercício resolvido e com dúvida. Porque se não resolver exercício, não tem dúvida, não aprende. Fechou? Pessoal, é isso aí. Bom descanso para vocês, então. Até amanhã. Boa noite, bom descanso.
Deixa eu testar um negócio aqui. Lousa interativa. De comunicações. Depois eu quero ver. Dá pra ter que compartilhar com vocês. Põe ter um tal de lousa interativa. Acho que eu consigo rabiscar tudo aqui. Depois eu vou ver isso aqui. Mas vamos lá, pessoal. Bom descanso. Até amanhã.